Meus amados, graça e a paz, bom dia. Nós somos gratos a Deus pela sua infinita misericórdia que tem nos mantido em pé, e nós temos que agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Desde já eu quero agradecer a você que está inscrito no meu canal, que o bendito Deus te abençoe a sua família, abençoe todos os seus empreendimentos, que o Senhor Jesus esteja te abençoando poderosamente. Se você puder inscreva-se nesse canal, toque aí no sino, deixa o seu comentário, eu preciso da sua ajuda. Se você puder, faça isso, eu fico muito grato, e o Senhor, nosso Deus, Ele te dará recompensa, com certeza. Mas, meus queridos, eu gostaria de convidar você para a gente estar lendo a palavra de Deus neste dia. E eu vos convido para nós lermos um texto muito conhecido em um dos livros mais lidos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 24, que diz assim a palavra de Deus: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, é Jesus que diz, todo aquele, pois, que ouvir as minhas palavras e as praticar, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os mares, os rios sopraram, os ventos bateram forte, impactante contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, nós vemos aqui a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a casa edificada, planejada, a casa bem elaborada, ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Agora nós vamos ver o que mantém esta casa em pé, como manter esta casa. A palavra de Deus diz, próprio Jesus diz, todo aquele que ouvir as minhas palavras, comparo-a-lo-ei a um homem prudente. Esse homem prudente aqui é um homem que, com certeza, ele lê a palavra de Deus, ele lê a Bíblia Sagrada, e Jesus diz que todo aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante a um homem prudente. Esse homem prudente é aquele homem zeloso. A palavra diz que aquele homem, ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus queridos, quando Jesus diz, todo aquele que ouve, ou que ouvir as minhas palavras e as praticarem, será abençoado, será bem-sucedido. Daí então, porque é muito bom quando a gente conhece as Escrituras, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos do Senhor. E a Bíblia aqui, o próprio Jesus vai dizer que aquele que lê a palavra, aquele que obedece, aquele que guarda os mandamentos, aqueles que guardam os estatutos, cumpre a justiça de Deus. E cumprindo os mandamentos, o estatuto, então esse homem, ele passa a ser um homem prudente, porque ele é temente a Deus, ele teme ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor diz que compara aquele homem com um homem prudente que edificou a sua casa. A Bíblia diz que o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, construía a casa sobre a rocha.
A Bíblia diz que aquele homem ele construiu a casa sobre a rocha. Nós vamos falar agora de casa, literalmente falando casa. Aquele homem ele planejou em construir uma casa. Quem sabe aí a Bíblia não diz o tamanho da casa, a espessura, mas a Bíblia diz que aquele homem prudente, ele construiu uma casa. E ele construiu uma casa sobre a rocha. Com certeza aquele homem, quando ele foi construir aquela casa, se planejou para construir aquela casa, se preparou financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, para que ele pudesse construir uma casa e aquela casa fosse uma casa forte, uma casa consistente aos mares que posteriormente poderia vir. E a Bíblia diz que aquele homem, para construir aquela casa, ele sentou, evidentemente, ele planejou, ele contratou ali um mestre de obra, ele contratou ali um engenheiro, um profissional, para que aquele profissional pudesse fazer os cálculos junto com ele, para que ele não tivesse que dar início e lá na frente parar, ter que parar. Aliás, a Bíblia até ela faz menção sobre esse tipo de construção, que aquele homem ele começa a edificar uma casa, construir um prédio, mas como ele não planejou bem, então lá na frente ele teve que parar, porque faltou material, e ele não teve como dar continuidade àquela obra. E alguém passa e vai dizer, olha que obra tão linda, tão edificante, mas parou. Provavelmente faltou a parte financeira, faltou a administração sólida para que não viesse a acontecer isso. Quando Jesus disse que o homem edifica a casa sobre a rocha, nós temos uma palavra, conta-se uma história de um homem. Ele era um homem que trabalhava em uma empresa de construção e aquele homem era um bom funcionário. É um funcionário da melhor qualidade, podemos dizer assim. Então, aquele homem trabalhou muito tempo, chegou um período que ele chegou ali ao seu patrão e disse, patrão, eu não quero mais trabalhar, eu estou me aposentando, eu agora vou desfrutar daquilo que eu fiz. Aquele patrão insistiu para que ele não saísse da empresa no momento, ele poderia se aposentar e poderia permanecer trabalhando na empresa. Ele disse, não, eu não quero mais não, eu vou descansar, eu trabalhei muito. Então aquele patrão chega àquele senhor e disse, olha, por gentileza, construa mais uma obra, mais uma unidade, uma casa. Está o material aí, você construa essa casa, depois você está liberado. E aquele homem, meus queridos, ele começou a construir aquela casa. Ele passou dias ali construindo aquela casa. Ele não estava com muita vontade, é muito prazeroso com a construção daquela casa, que seria a última que ele estaria construindo para a empresa. E ele fez um serviço assim, um tanto, sem muito cuidado, sem muita firmeza, sem muita vontade, porque quando você faz algo com cuidado, com amor, com dedicação, as coisas fluem melhor. E a palavra, e diz a história que aquele homem, ele construiu aquela casa, e quando findou a construção, estava toda pronta a casa, ele chamou o patrão e disse, venha agora observar a casa, se está pronta, se está ao seu agrado. Aquele patrão foi, olhou a casa, examinou, e pegou a chave e disse, esta casa é o meu presente que eu estou lhe dando. E aquele homem agora, ele disse, olha, se eu soubesse, se essa casa seria minha, seria o meu presente, eu iria fazer com uma estrutura diferente, eu ia aplicar um material de boa qualidade, eu iria fazer com maior prazer para eu morar com a minha família, mas ele deixou algo a desejar. Jesus, no Evangelho de João, quando ele viveu aqui com os discípulos,
ele teve que se ausentar dos discípulos e disse, olha, eu vou para o Pai. E os discípulos não aceitaram a sugestão de Jesus, a ideia de Jesus não foi agradável para os discípulos, quando ele disse, não, Senhor, o Senhor não vai, a gente está com o Senhor, a gente viveu aí com o Senhor esse tempo e a gente não quer que o Senhor nos deixe sozinhos. Mas Jesus disse, não, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus queridos, que Jesus disse, eu vou para o céu. Ele disse, não se turbem os vossos corações, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. No céu há morada. E Jesus disse que iria para o céu preparar uma morada para mim, para você. E essa morada está lá garantida. Mas, querido, nós precisamos construir a nossa morada. Cada dia nós precisamos colocar um tijolo. Cada dia nós precisamos colocar um balde com água para a construção. Cada dia nós precisamos bater uma tábua, um prego. Precisamos conseguir um telhado. Conseguimos parte da laje, da cobertura. Jesus foi para o céu preparar um lugar para onde eu esteja. Diz ele, para onde eu esteja, estejai vós também. Quando nós voltando para o texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele homem prudente, ele construiu a sua casa. A construção da casa, trazendo para o sentido, para a palavra de Deus, a base bíblica, a construção dessa casa é o amor. A construção dessa casa é a firmeza, é a garantia. A construção dessa casa seria os ingredientes para a construção, trazendo para a palavra de Deus. A Bíblia diz que para o cristão ir morar nessa casa em que Jesus preparou, que o Pai preparou, nós precisamos organizar a nossa casa, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Muitas vezes a nossa casa está desordenada, faz nos lembrar quando o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse a Isaías, Ezequias, o Senhor manda te dizer que põe a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerás. E agora o rei Ezequias, rei da Síria, ele agora começa a questionar onde a minha casa está arrumada, sempre eu fui fiel ao meu Deus. E a Bíblia diz que Ezequias chorou ali muitíssimo e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias e chama Isaías, diz a Isaías, vai à casa de Ezequias e diz a ele, assim diz o Senhor ouviu as tuas orações. Meus queridos, é momento de orar. É momento de construir a casa sobre a rocha. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, momento de pandemia, momento de enfermidade, momento onde muitas pessoas têm perdido seus familiares, mas a Bíblia diz que nós não podemos desanimar. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, construindo a nossa casa sobre a rocha. A Bíblia diz que a chuva vem, os ventos tenebrosos virão, bate na casa, mas não derruba, porque a casa está edificada na rocha. E a Bíblia diz que a rocha é Cristo Jesus. Essa rocha é o Senhor Jesus. E nós precisamos construir a nossa casa, nós precisamos temer a Deus, precisamos pregar o Evangelho, precisamos levar essa palavra a outras pessoas. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que tem aquele homem insensato. O insensato é diferente, tudo para ele é negativo, nada para ele dá certo, tudo para ele é pessimismo, né? Ele não tem aquele panorama, aquela visão de algo que vai acontecer na sua vida, que ele pode vencer as dificuldades. E a Bíblia diz que o insensato é diferente. O insensato, ele construiu a casa sobre a areia. Ele não se preocupou com a base. Veio a chuva, veio o vento,
e sodeu a casa daquele homem, aquele insensato. A casa caiu porque ela não estava edificada na rocha. Meus queridos, os ventos, as tempestades estão se levantando constantemente. Os dias cada vez mais estão mais difíceis, tenebrosos. E nós precisamos, em meio a essa grande tribulação, edificar a nossa casa sobre a rocha, ensinar a nossa família a palavra de Deus, ensinar o caminho verdadeiro que é Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Oxalá, meu querido, que Deus, ele nos ajude na construção dessa casa prudente, na construção da morada do céu, onde nós precisamos confessar o pecado a Cristo Jesus, para que venhamos morar no céu com o Rei, Senhor da Glória. Que Ele te abençoe, meu querido, fica na paz e até o próximo encontro.